Estamos no ar com mais um programa CDL em Ação. Você tem acompanhado aí em alguns programas que a gente tem falado sobre o Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC. São vários serviços que o SPC oferece por meio aqui da entidade, a CDL, em São Miguel do Oeste. No entanto, há sempre algumas dúvidas sobre este serviço. E a pedido de alguns associados e pessoas que utilizam o serviço, a gente trouxe hoje para explicar um pouco melhor como funciona o consultor jurídico da CDL, o Roberto. Roberto, para a gente poder esclarecer também para os associados e também para aqueles que de alguma forma utilizam o serviço do SPC, quais são os requisitos, né, para que o empresário possa fazer parte desse serviço? Seja bem-vindo. Obrigado. Primeiramente, cumprimento a você, Jucinei, cumprimento também os associados e associadas. O que justificaria um registro no SPC? Eu sempre gosto de chamar atenção para isso, porque é algo que envolve sempre a intimidade das pessoas, né? Quando a gente está falando de SPC, de crédito, é algo que envolve a intimidade das pessoas. Então, por isso, o que justifica um registro? Primeiramente, a pessoa ter um crédito representado por documento escrito e vencido, né? Nós não podemos registrar no SPC por causa do risco que isso pode trazer, por exemplo, contratos verbais, acordos verbais ou documentos não assinados, porque isso realmente traria um grande problema. Então, eu sempre digo, o que justifica um registro é um documento por escrito que represente uma dívida que já esteja vencida. Bom, existe um prazo para isso? A partir do momento que está vencida, ele já pode solicitar? Isso tudo vai depender de cada segmento. Então, cada associado pode ter na sua empresa a sua sistemática. Alguns podem estabelecer um tratamento igualitário para todos os clientes que se encontram inadimplentes. Por exemplo, depois de 30 dias de vencimento, nós vamos registrar aquele débito. Depois de 15 dias de vencimento, nós vamos registrar aquele débito. O que nós sabemos também é que existem muitos associados que são pequenos, né? E que ainda existe aquele trato pessoal com o seu cliente. Então, cada caso é um caso. Então, tem aquele associado que vai ter mais compreensão, que vai ligar, que vai tentar resolver antes. Às vezes, o próprio cliente liga dizendo, olha, eu tive um probleminha, vou atrasar uns dias. Então, tudo vai depender do caso a caso, mas quanto antes se fizer um registro, antes você estará protegendo outros associados de eventuais problemas de inadimplência. Bom, como o foco é justamente o associado, em que situação o associado pode receber, por exemplo, algum processo de alguém que ele tenha notificado no SPC? Pois, como eu disse antes, então, existindo uma dívida vencida, que tiver documento para comprovar essa dívida, o associado pode efetuar o registro no SPC, porque isso é um exercício regular de um direito, é assim que a gente chama. Agora, a partir do momento em que esse débito ele é pago, o associado precisa retirar. Então, se ele não retirar, nós estaremos falando numa manutenção indevida. Então, sempre que o devedor pagar a dívida, o associado teria, pela jurisprudência, 5 dias úteis para tirar o devedor do SPC. Mas nós sugerimos que essa retirada seja imediata, até para você evitar um esquecimento e ter um problema. Outra situação que poderia trazer problema para o associado é, por exemplo, no caso da dívida ser inexistente, né? Se a dívida é inexistente, ela já estava paga e aconteceu um problema interno, o funcionário errou, então isso poderia trazer um problema para a empresa que registrou. Eu não sei se esse é um caso corriqueiro, mas é uma das perguntas que a gente recebeu também dos associados, é em relação se a compra for feita por terceiros, como é que funciona o registro no SPC? Isso, nós temos, dentre os associados da CDL, muitas empresas que têm o ramo de atividade, por exemplo, de material de construção, material elétrico. Então, essas empresas, geralmente, quem recebe o produto lá na casa do cliente, geralmente é um pedreiro, é um eletricista, enfim, é um terceiro, um profissional. Então, nesses casos, eu sugiro que as empresas façam autorizações por escrito para que esses terceiros venham a comprar, poder comprar no nome dessa empresa. A gente vê isso também em algumas farmácias, em que alguns familiares são autorizados a comprar. É sempre importante ter um documento autorizando esse terceiro a comprar, porque depois a pessoa pode vir e dizer, não, eu não autorizei aquela pessoa a comprar e você me registrou por uma compra que eu não fiz. Então, é um cuidado muito importante que o associado deve tomar.
Agora, já que você está na linha de cuidado, aproveitando esse gancho, quais as medidas que seriam importantes que o empresário tenha também para diminuir aí o número de inadimplência na sua loja, na sua empresa? Bom, a primeira coisa que eu sugiro é consultar o SPC, né? É um serviço muito importante, fundamental, que está disponível pela própria CDL, pelo grupo da FCDL, né? Pelo Sistema Nacional do Comércio. Então, assim, nós temos... primeira coisa, consultar o SPC. Você vai poder, através dali, você medir, né, o risco do negócio. Se a pessoa já tiver registro, tem tudo para ficar devendo para ti também. Mas só o registro do SPC por si só não basta, porque uma pessoa que neste momento ela pode estar com o seu crédito em dia, amanhã venha a ocorrer situações que já estavam prontas, já estavam para estourar, vamos dizer assim, e acaba sujando o nome. Mas eu sempre sugiro que você, quando vai contratar com algum cliente a prazo, etc., pegue os documentos, não aceite que a pessoa dite os documentos, meu CPF é tal. Não, você pega, você escreve, porque quantas vezes a gente encontra números errados, dados errados. Então, ter um bom cadastro, sempre ter o endereço do devedor, porque depois para você achar ele vai ser um problema, né? Nem todos os cadastros estão atualizados, né? No próprio SPC às vezes tem um endereço antigo, então ter uma documentação, exigir essa documentação, cuidar muito bem, conferir os dados, ligar para os contatos que a pessoa dá como referência, exigir comprovante de renda, residência, todos esses cuidados são necessários para você evitar a inadimplência. Ou seja, a boa venda parte de um bom cadastro. Com certeza, você tendo um bom cadastro, você vai, por precaução, você vai lá na frente evitar muitos problemas, que a gente vê na prática, que você às vezes tem uma dificuldade de fazer uma cobrança já numa fase de advogado, uma fase judicial, porque não tem um endereço, não tem uma informação para você chegar naquela pessoa, para encontrar o devedor. Bom, doutor, muito obrigado pelas informações. Eu acho que é bastante importante esses esclarecimentos para o associado, para quem está afiliado ao SPC e mais do que nunca, né, ficar atento, porque como a gente acabou de falar, né, a boa venda ela acontece quando é bom para os dois lados. E o bom para os dois lados é a segurança na transação, na negociação. Com certeza. E eu agradeço o convite, tá? E sempre que tiver oportunidade para esclarecer dúvidas, a gente pode esclarecer. E os associados também, contem com a CDL, contem com a SPC. Tem dúvida, liga na CDL. Se a dúvida for muito complexa, a gente pode estar ajudando. Enfim, a gente está aqui para ajudar o associado. Obrigado, doutor Roberto, conversando com a gente, consultor aqui da CDL de São Miguel do Oeste, tirando algumas dúvidas também dos associados e das pessoas que utilizam, os empresários que utilizam o serviço do SPC. É importante ficar bastante atento nessas transações e, claro, o SPC veio para ajudar. É bom para o empresário e é bom também para o consumidor. Com o nome limpo, você consegue fazer compras e você abre o caminho no mercado. O programa CDL em Ação de hoje fica por aqui e eu te espero na próxima semana com mais uma edição do nosso programa.